A paz de Cristo, irmãos. Estamos mais uma vez para pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Essa é a nossa vida, pregar o Evangelho, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais importante para o pregador, o mais importante para aquele que ama o Senhor, é falar do seu Senhor, livremente. Jesus de Nazaré nos deu essa oportunidade de falarmos dele todos os dias das nossas vidas e anunciar o seu reino até que ele venha. Ele vai voltar em breve e nós precisamos estarmos atentos e preparados para anunciar a volta do Senhor através da pregação da fé. O Evangelho nos propõe isso. Nós temos falado do assunto: com que corpo o crente vai voltar da sepultura? O salvo. Porque o perdido não voltará com o corpo, senão o espírito somente. E não voltará para a terra, porque não vai haver terra para eles habitar. Ele vai voltar para o fogo, para ser queimado no fogo eterno. Mas eterno é só o fogo, tá? O combustível se acaba. Acabou o combustível, o fogo volta para Deus. A porção que ele lançou lá, se acaba lá, se apaga lá e nós, ou melhor, e Deus se livra de todo o pecado. Amém? Antes de começar, eu peço a você que você se inscreva aí no canal e deixe aí seus comentários para nos ajudar, tá bom? Vamos meditar aqui na Palavra de Deus. O assunto está sendo esgotado aqui, nós estamos findando esse vídeo, acredito que amanhã nós terminaremos. Por quê? Porque nós falamos aquilo que nós achamos mais urgente de falar. Mas se for falar aqui de corpo, do corpo que nós voltaremos, de tudo o que a Bíblia nos propõe a falar, nós falaremos de Gênesis e Apocalipse e ficaremos aqui anos falando. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Então nos diz aqui o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a primeira, versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem do céu. Qual a terra? Tais são também os terrenos. E quais os celestiais? Também os celestiais. Assim é a origem do homem. Assim Deus criou o homem. Assim Deus fez o homem. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1. Gênesis 1, versículo de número 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então veja que, quando Deus cria todas as coisas para fazer o homem, para criar o homem, e fazer do homem a sua imagem conforme a sua semelhança, Deus primeiro dá sentido à terra. É bom sabermos o que é terra. O que é a terra? De onde vem a terra? Como funciona a terra? O que é isso, terra? Esse nome, terra. Primeiro que nós conhecemos é planeta, né? Planeta, terra. Então, mas tem muito significado, que não vou falar aqui. Mas o que eu quero dizer é sobre a origem da Terra. Não estou falando simplesmente do planeta Terra que aqui está, que nós estamos vivendo nele. Isso aqui é conhecido da ciência, isso aqui é conhecido do ser humano, isso aqui é conhecido de todos nós. Estamos falando da Terra original, terra, superfície.
essa aqui que nós vivemos é original de Deus, no sentido de criação de planeta, né, geográfico. Então, aonde os homens têm acesso, aonde os homens tocam, aonde os homens interferem, a Terra é interferida pelo homem, a ciência está aí, o homem está nela, os seres viventes estão sobre ela. Então observa que quando o livro de Gênesis diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que terra Deus criou no princípio? Esta terra que nós vivemos ou a terra superfície? De onde veio esse planeta? Então, queridos, nós precisamos fazer a diferença da origem da Terra, do que é verdadeiramente a Terra, e de onde vem esse planeta que é Terra, qual é a fonte dele, de onde ele veio. Ele veio de um lugar que ninguém toca. Ele veio de um lugar, a origem dele é de um lugar que ninguém toca. Homem nenhum toca. Até hoje, a ciência não conseguiu tocar. Você sabe que existe lugar no mar que a ciência não tocou? Você sabe que no fundo do mar, onde a ciência acompanhou, nós vemos matos, plantas, né? A gente vê isso através de filmagem e reportagem, quando os mergulhadores vão a um mergulho, encontram matos lá embaixo dentro das águas. Aquele mato ali que está sobre por baixo das águas ali, em cima de uma terra que faz parte ainda desse planeta. Ainda desse planeta. Por isso é que existe lugar no mar que a ciência nunca chegou e nunca vai chegar. O homem não vai chegar. Por quê? Esse mistério que há entre a terra e Deus, nem Satanás vai poder descobrir. Não vai. E o homem não vai descobrir. Então, quem é Deus e quem é a terra? Quem é a terra e quem é Deus? Quem veio primeiro? Deus, a terra? Quem criou primeiro lá embaixo? A superfície ou a superfície foi criada por Deus? Deus criou a superfície? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que nós sabemos, por quê, irmão? Porque é mistério. Não adianta a ciência, você, e pregador e pastor, querer olhar na Bíblia e falar, não tem nada disso. Ninguém sabe esse mistério. Tudo que o homem tem acesso, nesse sentido, é esse planeta Terra, planeta inanimado, que produz tudo. Veja que aqui, quando Deus vai fazer o homem, para tirar o homem do pó da terra, dar esse corpo ao homem, colocar esse corpo no homem, para que o homem se tornasse alma vivente. No princípio de tudo, Deus olha a terra. Deus olha a terra. Estou falando de superfície. Olha aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus olha a superfície, a terra. Você pergunta, nós temos aí ensinadores, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, eles ensinam que a terra não será destruída. Acerta e erra. E nós temos os crentes e todas as demais religiões que diz que toda a terra será destruída. Erram e também acerta da mesma forma? Como funciona isso? Como acerta e erra? Porque quando nós vemos a Bíblia falar que essa terra vai ser destruída, a palavra está falando desse planeta
que Deus tirou da superfície. Então erram os testemunhos de Jeová porque acham que essa terra não será destruída. E acerta quando eles dizem que a terra não vai ser destruída, mas no sentido superfície. Lá embaixo do mar, embaixo desse planeta, lá por baixo das águas, não será destruída a superfície, a terra original, de onde veio esse planeta. Ela não será tocada, nunca foi e nunca será. E graças a Deus, porque a sabedoria de Deus é incomparável, é tremenda, esse Deus é superior a tudo e a todos, é a força de tudo e de todos, é o firme arquiteto do universo, é o criador de todas as coisas, é realmente incomparável e não tem como a gente avaliar e determinar o tamanho da grandeza e da sabedoria desse Deus. Não tem dimensão humana, não. Ninguém consegue alcançar. É imensamente incalculável. É totalmente incalculável, não tem como. A sabedoria dele é muito grande. Então, quando ele olha o planeta, ou melhor, quando ele olha a Terra, graças nós damos ao nosso Deus que ele não pegou a superfície e da superfície fez o homem. Porque se ele faz o homem da superfície, o que iria acontecer hoje? Na terra original ia ter que acabar toda a terra. E como seria? Ninguém sabe esses mistérios. Você não sabe o que é da terra para baixo, da terra para cima, no que diz respeito ao céu, lá em cima, terceiro céu. São mistérios de Deus. E não entra porque você vai se perder, e não tem livro que entra nesse sentido. Nós podemos tirar base pela Bíblia, mas a Bíblia não nos leva a esse sentido. Não adianta a ciência trazer isso para cá, trazer isso para lá, a astrologia e todos os sábios e entendidos dessa terra, os adivinhos, os macumbeiros, os pastores e suas revelações. Não adianta trazer as suas profecias que não vai entrar, que não vai conseguir chegar ao conhecimento que há após esse planeta lá embaixo, na Terra original, com o terceiro céu no que está lá. Nós temos a Bíblia falando sobre a Nova Jerusalém, que está do lado de Deus, e que vai descer com Deus, com Cristo, para habitarmos no novo céu e na nova terra. Nós somos alma, corpo, espírito, alma e corpo. Somos tirados da terra. Estão entendendo, queridos? Somos tirados da terra. Mas que terra? A terra planeta. Por isso Deus, com toda a sabedoria, não criou o homem na superfície da terra original, porque ele sabia, na sua imensa sabedoria, que todo ser terreno poderia se contaminar, porque Satanás já havia caído. E onde estava Satanás quando ele cai? Ele cai no profundo abismo. O abismo que Satanás cai, meus amados, é uma terra que não era esse planeta, que não havia planeta Terra. Quando Satanás cai, não havia planeta Terra. Ele brigou lá em cima com Cristo e caiu, desobedeceu e caiu no abismo. Não havia planeta Terra, esse planeta que nós estamos vivendo não havia quando ele cai. E depois que ele está aí preso, sem direção, algemado praticamente sem direção nenhuma, Deus então vai fazer os céus e a terra. Então, sabendo Deus que Satanás estava ali nas regiões celestiais, vagando nas trevas, na escuridão, que é a mesma prisão que ele vai receber depois que a igreja for liberada, que a igreja for embora para a glória. Tem gente que diz que ele vai ficar de... pelo amor de Deus, é cada pregador que só Deus vai ter misericórdia. Então, quando Deus faz o planeta Terra, Satanás caído não tinha acesso a nada. Por que não tinha acesso? Porque Satanás vive em trevas. Satanás não tinha acesso
a luz. Satanás passou a ter acesso à luz depois que Deus faz o planeta Terra, e que esse versículo confere, que esse versículo se dá por acontecido. Então, diz aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus tira da porção da terra, Deus tira da terra uma porção. Deus mexeu com a terra ali, e ali Ele tira uma porção, chamada porção seca. Essa terra, que é esse planeta, tirando esse planeta de lá da superfície, o que Deus faz? Eu vou criar tudo no planeta. Eu vou fazer um homem, animais. Olha a sabedoria de Deus. Irmão, não dá para a gente aprofundar, porque a Bíblia não nos leva a mais profunda, algo mais profundo, senão que a luz das Escrituras nos revela. Então pode buscar aí as religiões que quiser, é o católico, é o metodista, é o pentecostal, o evangélico de qualquer origem, o espiritismo, o candomblé, a macumbaria, o budismo. Pode buscar em todas as fontes que quiser, pode falar a eles o que eles quiserem, só vai a ter a permissão de Deus, porque o supremo ser de todas as coisas, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse todo-poderoso Espírito Santo, que está dominando hoje, conduzindo hoje a igreja e a terra. O Espírito Santo está aí para conduzir a igreja, nada mais do que isso. Habitando na igreja não o Senhor, o Espírito Santo não habita em igreja. O Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa não pode habitar em todo mundo. Irmão, como é que você está falando um negócio desse? Se todos nós sabemos, Jesus falou na sua palavra, o Espírito Santo será derramado a vocês. Aí você já tira a conclusão, será derramado. Uma pessoa vai ser derramada? Como é que uma pessoa é derramada? Hein, queridos? Jesus está falando ali de caráter do Espírito, virtude do Espírito, unção do Espírito, poder do Espírito. Amém, meus amados? Um homem para ocupar, para o Espírito Santo entrar nele, habitar nele, hoje precisa ser homem de Deus, perfeito em tudo, como Daniel. Vocês são apóstolos, vocês são pastores, eu sou? Claro que não. Mas eles dizem, eu já digo logo, não sou. Então, para ele entrar e habitar, precisa que seja perfeito. Fora disso, ele habita na vida das pessoas que se arrependem, que andam em retidão, mas através dos seus dons e do seu caráter. Isaías 9 fala disso, e habitou nele o Espírito de conselho, de conhecimento, falando de Jesus. E assim o homem. Mas esse Espírito Santo, nada disso. Depois nós falaremos sobre o Espírito Santo no futuro, e você vai ver a pessoa do Espírito Santo, esse sublime ser maravilhoso, que é o Espírito Santo, e que não dá, precisa, tá com a boca bem lavadinha para poder falar esse nome, Ele é santo. Então vejo aqui, então quando ele faz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, então você precisa entender que no princípio, quando Deus vai criar esse planeta, a terra já estava feita, só que sem forma e vazia, não produzia nada, não existia nada. O que é água? Os dois ingredientes para fazer as coisas funcionar hoje, para a vida do ser humano, o que é, irmãos? Água, terra. E depois vem aquilo que faz com que essa terra produza. Vejam aqui no capítulo 8 de Gênesis. Deus manda o dilúvio para destruir tudo que estava sobre a terra. Mas a terra ficou. Que terra ficou? Planeta. Aí ele diz aqui no versículo de número 8,
no versículo 22 de Gênesis 8. Pós-dilúvio, versículo 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha aí o que faz a terra produzir. A terra tem a sua origem produzir. Mas se não houver luz, a terra não vai produzir. A sementeira não vai produzir. Se não houver chuva, muito menos. Quando o frio vem, todo mundo reclama. É essencial para a criação, ele precisa ter. E quando vem o calor, da mesma forma, são os temperos e são os ingredientes que dão sabor a essa criação desse planeta, que faz esse planeta produzir, são essas coisas. O processo de rotatividade da Terra, que vem através, por causa do Sol e da Lua, principalmente da Lua, todo mundo pensa que o Sol está girando, principalmente por causa de um versículo que diz lá em Josué, que Josué parou a terra, tal, parou o sol, tu, o sol, detém aqui, tu, lua, detém aqui. Ali não parou o sol coisa nenhuma. Por quê? Não, porque o sol já é parado, queridos. O sol está no firmamento, a lua está no firmamento intocável. Sol intocável, lua intocável, ninguém toca. Mas a ciência foi na lua, o homem foi nada. Eles dizem que foi, mas eu, biblicamente, vou dizer sempre, não tocou. Nesse astro chamado Lua, ninguém toca. Ser humano nenhum. Sim, mas vai ser destruído, as pessoas dizem para mim, já vai ser destruído porque foi contaminado pela idolatria. Tem nada de alguém tocar lá. O processo de rotatividade da Terra é o Sol e a Lua quem faz. Você já viu aí que as pessoas, os agricultores, eles vão plantar determinadas sementes quando a lua está fazendo mudança na lua, fala de quarto, lá no norte é isso que fala, quarto crescente, minguante, nascente, então ela nasce, ela fica um tempo uns dias sem aparecer, sei lá quantos dias é, depois quando ela aparece pequenininha, só metade, isso faz parte do processo da natureza da terra, porque ela está desse jeito. A ciência explica isso e até que com propriedade, mas foge da origem de Deus e coloca nas origens deles, aí mata tudo. Se entrasse pelos princípios de Deus, maravilha, ótimo, mas pega pela sabedoria deles mesmos e esquece a sabedoria divina, não dá, não tem jeito, querido? Ou entramos pela sabedoria de Deus para falar corretamente das coisas de Deus, ou então fica como sendo a terra. Mas a ciência fala nesse sentido e com muito conhecimento, graças a Deus. Então vejam, quando a terra, que é a nossa origem, que é o nosso corpo é terra, viemos da terra, e esse corpo vai voltar para ela, para receber nós um novo corpo, para morar com Cristo na glória, por isso que tem que ser trocado, tudo foi contaminado pelo pecado do Adão. Então veja o exemplo, quando a terra que Deus fez, tirou da terra, tirou da superfície essa porção seca. Então quando ela vai produzir, Deus colocou para produzir, mas Deus com muita sabedoria para fazer ela produzir, Ele colocou o que deveria acontecer, para que ela pudesse produzir. Agora você pergunta, irmão, como é que a terra pode estar em cima de uma superfície, a terra não está em cima, a porção seca não está em cima da superfície, queridos. Se tiver, contamina a superfície, contamina com o pecado. A terra, olha a sabedoria de Deus para criar o planeta Terra, vocês estão percebendo? A terra está em cima do firmamento que é este céu, esse céu que faz isso, e coloca o seu eixo em cima do firmamento. Deus pega a porção seca aqui, a mistura, e joga em cima do firmamento e torna o quê? Um planeta Terra. Amém? E por baixo desse planeta Terra, a superfície banhada de águas,
com essa água que faz parte do mar, em cima da superfície. Esse firmamento que está em cima da superfície, embaixo desse planeta, sustentando esse planeta que está sobre as águas, por cima das águas, as águas por cima dele, e ele é firmado em cima. É como, por exemplo, você passar numa represa dessa aí, ou num rio desse aí, tá lá aquelas colunas, né, para fazer uma ponte, coluna de cimento ali, de ferro, cimento ali, fica ali o tempo todo, né? Fica ali o tempo todo, nas águas, em cima das águas. Assim está a superfície, embaixo, por cima dela as águas, e em cima dela está o firmamento, que é esse céu, e esse planeta Terra em cima. Então Deus colocou o planeta Terra aqui em cima dessa superfície. E aí o que ele fez? Colocou o céu para firmar a Terra e coloca ali o Sol, a Lua, as estrelas, os astros, que não é os astros meteorísticos que cai, que vai cair quando Cristo voltar, que já está caindo, né? É astros que não se mexem no céu. Então o Sol e a Lua lá não se mexe, não sai do lugar, não adianta. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele diz aqui, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Criou Deus o Sol, criou Deus a Lua. Olha aí ele dizendo, se você prosseguir, você vai ver aqui, viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Então vejam aqui, a luz dia, que é sol e estrelas, e ele faz aqui para frente, do versículo 6, disse, Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Olha aí, um firmamento no meio das águas. O firmamento em cima das águas, que é o céu que sustenta esse planeta Terra. Quando Deus faz o firmamento, que Deus coloca ele em cima da original terra, da superfície, Deus então chama o planeta, chama a porção seca e torna ela esse planeta. Versículo 7, fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Amém? Então, meus amados, você vai compreender a criação de Deus, a origem que você é do seu corpo. Tem gente que fala demais. A gente é assim, né? E nós falamos que a religião é essa, ensina assado, e fala isso, fala aquilo, e a gente não procura saber a nossa origem. Jesus disse para os seus seguidores, vocês não sabem de onde vem e nem para onde vai. Eu sei de onde vim, para onde vou, porque eu sei quem sou. E vocês? Então você precisa saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai e o que você quer ser após sair daqui, dessa carne e desse sangue, viu, meu amado? Conheça você, a você mesmo, que diz respeito ser humano e ser espiritual com Cristo, como Paulo está dizendo. Tu tem que ser transformado de um homem terreno. Por quê? Porque a terra que você veio vai acabar, e você também vai se acabar com ela. Se você não se arrepender, você acaba tudo que há em você caindo no fogo. Mas se você se arrepender e ser uma nova criatura, você conduzido por esse glorioso Pai e por esse glorioso Filho e por esse incomparável e maravilhoso Espírito Santo, com todo o seu poder,
com toda a sua capacidade de fazer todas as coisas. Se arrependendo você, sendo guiado por Ele, destrói tudo que veio da terra, que está em você, mas renasce tudo que é do Espírito, para que você possa ser eterno com esse Cristo, porque tudo isso que está aqui com o planeta que estou te falando será destruído. Será destruído. Então, enquanto a terra existir, como diz Gênesis 8:22, vai haver tudo isso. E esse processo da terra se mover por causa do que? Da origem da criação dela. Ele criou a terra, o nosso Deus, e colocou nela um propósito que ela vai produzir. Por isso ao sol, por isso à lua, por isso aos astros, para que faça ela produzir. Então o sol, a lua, as estrelas não se mexem lá na superfície, não saem do lugar, para nada. Para nada. A lua também não sai, a lua também não sai. O sol escurece, a lua escurece, ninguém escurece. A luz do sol nunca deixa de existir. Como assim? E a noite que a Bíblia está falando aqui? O processo de rotatividade da Terra, dela mexer, é que faz com que o Sol se esconde por trás dela, desse planeta, que a sua luz se esconde por trás dela por 12 horas, que o povo, que a ciência hoje juntou tudo e colocou 24 horas por dia, tirou isso aqui. Trevas é escuridão, é ignorância, é noite, é tudo. A palavra trevas tem todos esses sentidos. E luz é dia, é sol, é lua. Por que a lua some por uns dias, depois ela volta para a verdade? Pelo processo de rotatividade da Terra. E esse processo de rotatividade da Terra, que o sol banha ela com seu brilho, com a sua luz, e a lua faz o mesmo processo, que faz ela produzir, que faz ela germinar, que faz ela gerar a semente que há nela. Então, esses mistérios que a Terra nos revela, a ciência fala, mas não chega à origem. Isso é um mistério, não adianta vamos procurar. Então, se você perguntar para mim quem veio primeiro, Jesus, ou Deus, ou a Terra, você nunca vai chegar a um acordo. O planeta sim, mas a Terra, a superfície, não. Por quê? Porque Cristo não declara, queridos, o que há embaixo da superfície, para baixo da superfície. Não dá para saber lá quem chegou primeiro, Deus ou ela, se Deus é terra, se Deus não é terra, se a terra Deus é a mesma coisa. Não tem como saber. Agora vejam, que da superfície Deus tira o planeta Terra. Então é bom você saber que Deus é superior a tudo e a todos, né? Inclusive a superfície Terra. Porque se Ele tirou dela, então dá para você chegar a essa conclusão, não dá? E nós podemos chegar à conclusão pela luz das Escrituras, que é o que revela a nossa origem, de onde o ser humano veio, quem é o ser humano, que corpo é esse que você se acha tão linda, e é lindo, bonito, é sim, mas qual é a origem dele? De onde ele veio, para onde ele vai? A vinda da minha mãe, tá? Aí está seu erro. Você veio mesmo, mas com que origem? Então, ele diz aqui, chamou Deus ao firmamento, o que sustenta a terra, o que Deus chamou? Olha, o versículo 7 melhor. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. As águas por baixo do firmamento e em cima do firmamento. O mar que banha a superfície
e as águas que são esse mar que você tem acesso, e aqui para cima que há água. Será que há? Claro que há, meu irmão. É só olhar para o dilúvio. Quando Deus disse vai chover, claro. Por isso que eu digo que o homem nunca foi da lua. Então ele diz aqui o versículo de número 8. Chamou Deus ao firmamento o quê? Céu. Aí está ele, o sustentáculo da terra, a coluna da terra, a firmeza da terra, o alicerce da terra, que é o que a terra está assentada em cima, o céu. Mas esse céu, ele faz isso e vira a coluna aqui, e a terra está assentada em cima. E acima desse céu está quem? O soberano, todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, lá no terceiro céu, na Nova Jerusalém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo como pessoa está aqui agora conosco, cuidando da igreja, porque Jesus deixou. Ele disse, né? O versículo de número 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Lá está as águas. Então Deus diz assim: vamos fazer a terra. Vou fazer a terra. Esse Deus é maravilhoso. Que terra? Um planeta, e vou colocar em cima desse firmamento. A sabedoria desse Deus é incomparável. A grandeza desse Deus é incomparável. Não vale a pena, queridos, lutar para um novo corpo, queridos. Você que anda louco pelo dinheiro, você que anda louco por tudo nas igrejas, ter dinheiro é muito bom, claro. E você deve lutar por ele, mas honestamente, licitamente, porque é muito bom ter e gastar, mas tudo honestamente, viu? Senão, ele acaba com você. Difícil viver sem dinheiro. Dá para viver? Acredito que sim, não sei. Mas é bem difícil. No planeta que nós estamos vivendo, no planeta Terra, principalmente nos dias de hoje, é bem difícil. Mas dá para viver sem ele, não sei. Não posso dizer que não. Eu não consigo viver sem o dinheiro. Deus vai te castigar por isso. Para de falar besteira. Castigar por nada. Deus vai me castigar se eu deixar de amar ele para amar o dinheiro, que é o que vocês estão fazendo nas igrejas aí, né? Nas religiões. Você segue a Deus por causa do dinheiro. Segue a Deus porque diz que Deus pode oferecer milhões e milhões, e oferece sim. Não segue a Deus porque Deus ama. Não segue a Deus porque vocês amam. Eu quero servir a Deus por amor a Ele. Independente do dinheiro, não. Porque se eu tiver dinheiro, Ele vai me sustentar. Se eu não tiver dinheiro, Ele vai me sustentar a mesma coisa. Já experimentei. Já senti. Já fui provado nesse sentido. Sei. E posso dizer como Paulo. Experimentei riquezas e pobreza. Eu ainda não experimentei riquezas. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu não experimentei riqueza ainda. Agora, pobreza, muito. Se Deus quiser que eu me torne um rico um dia, não vai ser nada mal, hein? Olha que já tem 60 anos. 62 já vou fazer. Se Deus me tornar um milionário, nada mal. É só Ele querer, né? Mas eu estou pregando o Evangelho para isso. Se eu estivesse pregando o Evangelho para isso, quando eu me converti, eu teria entrado pelo princípio da teoria da prosperidade, estaria hoje cheio de dinheiro e talvez misturado na política. Essa não é a minha natureza. Por quê? Eu tenho que saber de onde vim e para onde eu vou. Isso eu quero. Eu quero vencer esse mundo terreno de trevas. E quero entrar na origem do Deus Todo-Poderoso. E andar na grandeza dele, andar na verdade dele, andar na bondade dele, na misericórdia dele, conhecer a Cristo de verdade como ele é hoje, do jeito que ele está. E nós saberemos como ele está nesse ensinamento,
como é que ele está hoje, lá na glória do lado do Pai. Qual é o corpo que ele está lá? Para que nós saibamos qual é o corpo que nós vamos receber futuramente. Então, meu querido, você sabe que você tem que conhecer de onde você veio, a sua origem, a Terra. O seu corpo veio de onde? Veio de lá. Esse corpo físico que vai ser trocado para um novo corpo. Amém? Nós continuaremos. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é santa, que é viva e que é eficaz. Que coisa linda, Jesus, é a Tua criação. Quanto poder, quanta força, quanta coragem, quanta sabedoria, quanta sublimidade, quanta grandeza há em Ti, Jesus. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Não dá para falar, não tem lábios que alcançam dizer o Teu tamanho, a Tua grandeza. Mas por toda a Tua criação, já dá para nós imaginar como é essa grandeza. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por fazer com que, através da Tua Escritura, da Tua Palavra, nós entendamos determinadas coisas. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pelas Suas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te peço que abençoe a nossa terra, sara a nossa terra, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo, abençoe as autoridades, Pai, seja ela policiais, militares, civis, seja ela, meu Deus e meu Pai, políticas, oh meu Deus e meu Pai, aqueles que comandam a nossa lei, juízo, promotores, desembargador, coronéis, advogados, delegados, tudo aquilo que faz parte da nossa alçada, Pai, que Tu possa estar abençoando, para que nós possamos ter um país com leis bem ajustadas, que o inocente não tenha como culpado e o culpado não tenha como inocente. Assim é a Tua lei, Jesus. Tu não tem inocente como culpado e o culpado como inocente, não, Jesus. Tu julga conforme a Tua reta justiça. Obrigado, Deus, por tudo. Por não fazer acepção de pessoas, senão não. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Mas graças te dou, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, Deus, pela medicina, que Tu os abençoe, e até pela ciência, que é importante. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelo sol, a lua, as estrelas, pelos astros que iluminam essa terra e que faz dela ser uma terra produtiva. Obrigado, Pai, por tudo, pelo grão, pela semente, pela folha, pelo ar que nós respiramos, que vem desse poderoso Espírito de vida que Tu nos deu. Obrigado, Jesus, pela saúde, pelo frio, pelo calor. Tenha misericórdia de cada um daqueles que estão enfermos nessa hora, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia dos que estão na prisão, Senhor, socorre. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão no crime, salva, liberta, antes que vá para a prisão ou para a sepultura, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Oh, meu Deus e meu Senhor, dos nossos familiares, dos meus. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão em cima do muro, dos que desviaram do Teu caminho. Tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, dos missionários que estão por toda a terra. Aqueles que estão fazendo a missão mesmo de missionário, Pai. Agora aqueles que estão aí, que Tu pega eles, jogue embaixo do Teu cabresto e mostra para eles o caminho, qual é. Obrigado, Deus, por tudo. Nós Te louvamos agradecidos e Te bendizemos por tudo em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.